teu poder, misericórdia e graça. Vai abençoando, Senhor, a cada um que aqui está, a cada figo ferido que permaneceu nessa vigília, Senhor. Usa, Senhor, os lábios, usa, Senhor, a vida da tua filha, Pai, para que a tua palavra venha a ser entregue em nome do Senhor Jesus. Que a tua palavra, o teu propósito venha a ser cumprido em nossas vidas, Pai. E que seja um marco histórico, Pai, de que o Senhor tenha acrescentado na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Só missionária Edneia falou aqui do renovo que ela teve com a palavra, que ela não está sentindo mais nada, né? Mas a Sônia Lima, antes de ir embora, ela falou, eu cheguei aqui muito mal. Falou, Dri, enquanto ele ministrava a palavra, eu fui recebendo cura. Ela falou, não sentindo mais nada do que eu estava sentindo. E é muito interessante, né, o poder da palavra, porque enquanto eu orava por esse culto, eu falava, Senhor, promove cura enquanto meu marido prega. Porque, na verdade, o apóstolo fala isso, né, quando a porta da palavra é aberta. Então, quando essa porta é aberta, ela vem. Quem estiver disponível para receber, meu Deus, ela vem. A gente se conecta, recebe. A gente se conecta e recebe. Em contrapartida, tem algo que o Bob Sorge fala nos livros dele, que muitas vezes, para a mensagem chegar, o profeta tem que ser ferido. Eu falo por experiência própria, porque eu fui profeta ferida essa semana toda. E o Senhor me deu assim de maneira literal. Eu vou cronometrar para não passar do tempo, tá bom? Porque eu me conheço. Abra uma Bíblia no livro de Cantares. Eu não vou me ater a um versículo específico, mas ao livro num todo. Amém? O livro de Cantares, ele já começa com um título. Em alguns lugares está como Cantares, em outros... Quer um banco? Não, eu não vou conseguir pregar sentada, não. Em outros lugares, algumas Bíblias vão estar como Cântico dos Cânticos. Esse Cântico dos Cânticos é uma palavra hebraica que chama Shir HaShirim, que é um superlativo do hebraico. Que é um superlativo do hebraico que fala Rei dos Reis, Santo dos Santos, Senhor dos Senhores. Então esse superlativo entra nesse livro, Shir HaShirim, Cântico dos Cânticos. Porque Salomão, ele escreveu 1005 cânticos. Só que o melhor, o maior, o cântico mais bonito, o mais belo, é esse que entrou no cânon. Só que ele entrou debaixo de muita briga. Porque quando os judeus davam uma olhada para esse livro, que esse livro até hoje, ele é lido junto com Ruth, junto com Eclesiastes, junto com Provérbios, com Lamentações, ele é lido nas festas, ele é lido nos casamentos. Só que entrar no cânon, um livro que fala de intimidade, um livro que eles acham até, os estudiosos, que é um livro meio que secular, porque ele fala de sensualidade. E na verdade é assim, porque se você não tem a intimidade com Deus, você não entende o propósito do livro de Cantares. Se você não tem vida íntima com Deus, intimidade mesmo, você não entende o propósito desse livro. E esse livro, você vai ver que ele não faz referência a Deus, ele não faz referência às leis de Moisés. Então por que ele entrou? Mas ele é um livro que ele vai direcionar a noiva para o tempo do fim. Cantares é um livro que vai falar do tempo do fim, do tempo final. E eu não vou começar de trás para frente, não. Segura, Adriana, segura. Sulamita é o feminino de Salomão. Mesma coisa, Paulo, Paula, Adriana, Adriano. Então, quando fala Sulamita, é o feminino de Salomão. E vocês vão ver que durante o
homem 10 vezes. Até aqui, mulher fala mais, né? A noiva vai falar 18 vezes, o coro fala 7, o homem fala 10 vezes. Só que toda vez que nós olhamos para o livro de Cantares, toda vez que o noivo fala para os judeus, é Deus falando. E toda vez que a noiva fala para eles, é Israel falando. E para nós? Toda vez que o noivo fala, é Cristo falando. Toda vez que a noiva fala, é a igreja falando. Mas para eu abordar a mensagem que o Senhor me deu, eu vou dividir em duas partes. A primeira parte eu vou dar uma pincelada rápida, porque é a segunda parte que me interessa mais. Então nós vamos ler primeiro, a primeira parte vai falar do primeiro amor. Então nós vamos abrir aí o capítulo 1. Capítulo 1, a partir do 2. Beija-me com os beijos da tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Então nós já sabemos que o vinho, a representação do vinho na Bíblia é alegria. Então a noiva ela vai ter uma consciência de que a alegria não é mais importante do que Cristo na vida. Quando você vai olhar a maneira como está escrito as coisas, qual é o livro antes de Cantares? Qual é o livro que está aí antes de Cantares? Eclesiastes. Eclesiastes, ele é uma simbologia de uma alma vazia. Ele é uma simbologia aonde o rei Salomão, ele vai fazer de tudo para ter a alma preenchida. Então ele vai ter um monte de mulher, porque ele acha que sexo vai preencher. Então ele tem um monte de concubina, ele tem um monte de esposa, mas preencheu? Não. Mas eu acho que o negócio não é mulher, eu acho que eu vou me dar o vinho. E ele vai se dar o vinho. E ele vai beber, vai virar um sommelier. A bebida preencheu, Salomão? Não preencheu. Não, mas o meu negócio, eu acho que eu vou plantar, fazer um jardim bonito, vou cultivar umas flores bonitas, eu vou virar um jardineiro, eu vou fazer paisagismo. Preencheu, Salomão? Não. E aí o livro azedo, porque Eclesiastes é um livro azedo, o livro azedo de Eclesiastes, ele vai terminar falando tudo é vaidade. E aquele homem de alma vazia, quando ele termina o último versículo, ele entra em Cantares, ele encontra o preenchimento da alma dele. Aleluia. Ele encontra o preenchimento na noiva. Então, é duas coisas assim bem opostas. Você sai de Eclesiastes, você entra em Cantares. Cantares foi escrito no começo da vida dele. Ele reina há 40 anos. Foi no começo do reinado. É fácil começar, né? Meu Deus. É fácil começar. A gente começa cheio de gás. A gente começa falando, beija-me com os beijos da tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Você começa bem. Quanta gente não começa bem? Quantas pessoas não começam bem? E o versículo 3 vai dizer o seguinte, eu amo esse versículo 3, fala assim: suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome. Aqui é um jogo de palavras hebraicas. Olha que interessante, a palavra para remédio, unguento, é shemen. E a palavra para teu nome é Shem. Perceba que é um jogo de palavras, Shemen, Shem, Shemen e Shem. Então, Shemen é a unção, é o azeite, é o óleo. E o teu nome? O teu nome aqui, essa palavra Shem, o significado dela é reputação, é glória. Então veja a junção das palavras. Não tem unção sem a glória de Deus. Meu Deus. Não existe unção sem a glória de Deus. E não dá para receber a glória sem ser ungido por Deus. Verdade. Porque aí não é glória de Deus que você está recebendo, é glória de homens. Então as duas coisas, elas se casam. E ele vai continuar, e ela vai continuar. Leva-me após ti, apressemo-nos. O rei me
introduziu nas suas recâmaras. Ela conheceu o rei, ela viu que o amor dele é mais importante do que a própria alegria. Senhor, eu tô com pressa, me leva contigo. Quantas pessoas querem ter o título, o status de noiva sem entrar na recâmara com o rei? Quantas pessoas querem receber unção sem entrar na recâmara do rei? O Senhor falava para mim a semana toda, eu te quero no quarto comigo. E se eu precisar deixar você sem andar, você vai ficar sem andar, mas você vai entrar no quarto comigo. Me chama para intimidade. E eu passei a semana inteira deitada na cama. A semana inteira estudando a palavra. Nunca estudei tanto Cantares quanto essa semana. Versículo por versículo. E aí quando foi ontem, de manhã, o Senhor falou assim para mim. Você sofre mais, está sofrendo por causa do inverno, né? Eu falei, sim, Senhor. O inverno não começou ainda. Eu falei, sim, Senhor. E se eu quiser te deixar 3 meses assim, você vai ficar no quarto comigo? Eu falei, Senhor, eu não quero que isso aconteça. Mas, se for por obediência, eu fico. Aí sabe o que o Senhor me fez lembrar? De Ezequiel. Quando ele fala para Ezequiel, vai ficar dormindo virado para um lado tantos meses, depois você vai dormir virado para o outro lado tantos meses. Mensagem para chegar até a igreja, o profeta é ferido. A gente ouviu a mensagem falando do propósito de Jeremias e Ilquias. Todo mundo, eu quero ser Jeremias, quer mesmo? Porque quando o Senhor chama ele, vai falar, olha, eu te chamei para destruir primeiro. Então, Jeremias, você vai desconstruir a mente de tudo que todo mundo aprendeu. Porque não fui eu que falei. Meu Deus. E o Senhor vai falar para Jeremias, aquele que tem um sonho, conte como um sonho. O que tem a palha com trigo? Ele vai falar para Jeremias. Tem um monte de gente falando um monte de coisa que não sou eu falando. Voltemos para Cantares. Então ela fica animada, Senhor, eu quero entrar nas recâmaras. E o Senhor vai introduzir ela nas recâmaras. Pula comigo, versículo 5. Versículo 5, veja, ela vai entrar na recâmara com o rei, presta atenção. Estou morena e formosa, ó filha de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Quedar é um dos filhos de Ismael. Quedar era uma tribo nômade, filho de Ismael. Quando eles moravam em tendas, eles faziam aquelas cortinas escuras de pele de animal, era feio. Quem olha de longe uma tenda de Quedar, ela é feia, ela é suja, ela é escura. Então, para nós entender Cantares, a gente tem que entrar no contexto aqui deles. Porque para o brasileiro, você vai falar, eu sou morena e bronzeada, você é linda, não é assim? Mas não para eles. Porque no contexto deles, uma pele bronzeada era uma prostituta. Uma pele bronzeada é uma mulher que está exposta. Quem que fica exposta para tomar sol? Ou uma prostituta. Porque em Provérbios capítulo 7 vai falar que ela fica à espreita nas ruas, ela fica à espreita ao sol. Ou uma mulher machucada, que nem a mulher de João capítulo 4, que vai no poço meio-dia pegar água. Então ela, veja, olha só, o rei me reintroduziu nas suas recâmaras, e ela vai continuar assim, no versículo 6, não olheis para eu estar morena, porque o sol me queimou. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas. A vinha, porém, que me pertence, eu não aguardei. Eu tive tanta coisa para fazer, o Senhor me chamou tarde demais, agora eu não tenho mais o que fazer. Sabe quando você tem aquela sensação de tempo perdido? Jesus, por que você não me chamou antes? Jesus, por que o Senhor não me chamou antes de eu praticar tanta coisa errada? Por que o Senhor não me resgatou antes? Senhor, agora eu já passei dos 40, já passei dos 50, já passei dos 60. Por que não me chamou antes? E o Senhor fala para você hoje, eu restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pela locusta, pela lagarta. Eu restituirei. Deus tem restituição de tempo.
Às vezes a gente acha que nascemos na época errada. Não nascemos na época errada. Nascemos na época certa. E nós vamos fazer parte da geração que vai ter o avivamento. Ô, glória! Nós não nascemos na época errada. Às vezes eu brinco com meu esposo, a gente tem umas conjecturas bem doidas assim, sabe? Aí a gente fala um pro outro: ai, amor, como será quando a gente chegar lá? Ai, quem que a gente vai ver primeiro? Aí eu falo pra ele: eu tenho muita afeição por aqueles que a Bíblia não fala o nome. Sabe? Me encanta. Eu penso na mulher samaritana, eu penso na empregada de Naamã. E eu quero falar com ele, eu quero ouvir as histórias. E ele fala assim pra mim: amor, quando a gente chega lá, eles que já estão lá vão falar: ai meu Deus, eu quero ver aqueles que subiram no arrebatamento, que viram tudo o que aconteceu, que viram o poder do Espírito Santo descer. Não é isso? Não fala? Eles também vão querer conhecer a gente. Sabiam? Eles também vão querer conhecer os figos feridos que permaneceram até o final. Eles também. E essa mulher, veja, se ela estava tão animada, para entrar na presença do rei, e agora ela fala: não me olhe, não me olhe. Você sabe o que é isso? Vou falar uma coisa para vocês. O meu profeta predileto se chama Isaías. E Isaías, ele começa pregando. Ele prega capítulo 1, profetizando, né? Ele começa profetizando, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. E ele vai profetizando. Venha, rezoemos, se os seus pecados são mais vermelhos que a escarlata, eu os tornarei mais branca nele. Capítulo 1, versículo 18, versículo 19. E ele vai profetizando. E aí quando chega no capítulo 6, ai de mim, os meus olhos viram a Deus, viram o Senhor. Mas peraí, ele já profetizava? Ele já pregava? Isaías já era crente. Uma coisa é profetizar diante do rei. Outra coisa é profetizar com a luz de Deus incendindo sobre você. Porque quando essa luz vem sobre nós, a gente vê o quanto a gente é uma tenda de Quedar. Suja, feia, imunda. Porque quando é a luz de Deus sobre nós, essa luz mostra quem nós somos. Meu Deus. A gente tem consciência do quanto a gente é miserável. A gente tem consciência de que a gente não merece. E veja bem, olha só. Não olhe para mim. Nem a minha vinha eu guardei. Ela vai falar no versículo 7. Aonde tu fazes repousar pelo meio-dia. Meio-dia é uma simbologia da dor. É onde o sol está mais escaldante. Ela está falando: eu sofri abuso do mundo. Eu passei por luto. Eu fui traída. Até minha família me abandonou. Os meus irmãos me colocaram de vinha para tomar conta de vinha, como se eu fosse um capataz. Eu sofri abuso do mundo. E ela fala para ele: aonde tu fazes repousar o teu rebanho na hora da dor? Fragilidade, sabe a nossa fragilidade? Sabe a fragilidade que tem horas que a nossa oração não é pedindo justiça. A nossa oração é: Senhor, vem com misericórdia sobre mim. Eu preciso de misericórdia. E olha o que ele vai falar. Versículo 8. Se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres. Peraí, ela está falando que ela é feia, que ela sofreu abuso, que ela foi abandonada pela família. E ele está falando: você é formosa, você é bela. É assim que ele enxerga você, noiva de Cristo. Oh, glória! Ele te enxerga linda, ele te enxerga formosa. E ele fala: vem formosa. Olha só. Meu Deus do céu. Com o capítulo 2 vai falar da Rosa de Saron. Vocês já ouviram falar? Jesus é a Rosa de Saron? Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Não é não, tá? Não é Jesus a Rosa de Saron, é a igreja. Olha aí. Eu sou a Rosa de Saron, é ela, é a esposa que está falando. A Rosa de Saron não é ele. Os lugares falando Jesus como Rosa de Saron, né? Não é. É nós que somos a Rosa de Saron. É a igreja que é a Rosa de Saron. Agora veja,
Não existe intimidade sem entrar no quarto. Então, o capítulo 1 é um capítulo do primeiro amor. Ela vai conhecer ele, ela vai pedir para ele, me leva para suas recâmaras. Ela vai falar, ai meu Deus, eu não mereço, Senhor, eu estou feia, eu estou bronzeada. É o capítulo do primeiro amor. A parte 2, o capítulo 2, vai falar da perda da intimidade. Você vai ver que no capítulo 1 a 2 ainda há um diálogo. Mas é sobre o capítulo 3 que eu quero falar. O capítulo 3, ele vai dizer o seguinte: de noite, no meu leito, busquei o amado da minha alma, busquei e não o achei. Levantei-me, pois, e rodearei a cidade pelas ruas, pelas praças. Buscarei o amado da minha alma, busquei-o e não o achei. Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade, então lhes perguntei, vistes o amado da minha alma? Mal os deixei. Encontrei logo o amado da minha alma, agarrei-o a ele e não o deixei ir embora, até que o fiz entrar em casa da minha mãe e na recâmara daquela que me concebeu. O capítulo 3, há um rompimento. No capítulo 3, o noivo não fala mais. O capítulo 3 não tem a voz do noivo. O capítulo 3 é só a noiva. Agora veja. O capítulo 3, ela precisa procurar ele porque ele não está mais lá. Então ela vai começar falando noite após noite. Os teólogos dizem que o capítulo 3 é ela contando um sonho. Se é um sonho ou não, nós não sabemos. O fato é que o noivo não está mais lá. Agora veja, nós sabemos que ele introduziu ela nas recâmaras. A recâmara é um quarto. Por mais que nós tenhamos um quarto num palácio, será que a gente demora muito para achar alguém num quarto? Mesmo que seja um quarto grande? Não, né? Só que a Bíblia fala que ela procura, e ela procura de novo, e ela procura de novo. Sabe o que é isso? É gente que não quer assumir que o noivo não está mais no quarto com você. É gente que não quer mais assumir que o noivo não está mais lá. Que o noivo foi embora. E nós estamos cheios de gente assim dentro da igreja. Porque aqui dentro é fácil levantar a mão. Aqui dentro é fácil orar em línguas. Meu Deus. Aqui dentro é fácil pular. Aqui dentro é fácil rodopiar. Mas quando você entra na tua recâmara, você sabe que ele não está mais lá. Meu Deus. Quando você entra na tua intimidade, você sabe que ele não está mais lá. E aí, mas ela toma uma coragem. Ela vai abrir a porta do quarto. Nós precisamos abrir a porta do quarto. Sabe o que é isso? Assumir. Ele não está mais mesmo. Eu ouvia ele, eu não ouço mais. Eu senti o cheiro dele, eu não sinto mais. Eu vi a presença dele, eu não vejo mais. Porque não é porque ele é onipresente que ele está manifestando presença. Aleluia. Há uma grande diferença. Ele é onipresente, mas nem sempre ele se manifesta. Agora, o que faz ele ir embora do quarto? Como que ela deixou ele embora do quarto? Qual foi a atitude dela para ele ir embora do quarto? Indiferença. Aonde o noivo não tem a sua presença valorizada, ele se retira. Meu Deus. O noivo não vai dividir a recâmara, ele não vai dividir o quarto com o teu celular. Ele não vai dividir o quarto com outras coisas. Se ele não está sendo valorizado, ele se retira. Ambiente onde ele não é priorizado, ele se retira. Quantas pessoas que nós olhamos com os nossos olhos físicos dentro da igreja e às vezes a gente pensa, meu Deus, o poder de Deus está caindo, olha como está a pessoa, mas eu não estou sentindo nada. Já viram isso acontecer? Que às vezes tem gente que, meu Deus, está sentindo algo e você fala, mas não estou sentindo nada. As duas pessoas podem estar certas, mas uma pode estar fingindo.
Como eu falei, chega no quarto, ele não tá mais lá na recâmara. Só que ela toma coragem, ela vai abrir a porta. Eu vou abrir a porta do quarto. Precisamos abrir a porta do quarto. Porque se a gente não sente ele mais, a gente precisa sumir. Não sinto, mas eu vou buscar de novo. Aleluia. Não tô mais ouvindo, mas eu vou atrás dele. Eu não tô sentindo, mas eu vou abrir essa porta e eu vou procurar ele novamente. Aleluia. Ela toma coragem. Eu vou procurar ele porque eu não vou soltar mais. Aleluia. Glória a Deus. Eu não vou mais deixar ele ir embora. E aí quando ela sai, ela encontra os guardas. E aí ela pergunta para os guardas: vocês viram o amado da minha alma? A resposta dos guardas aqui é um silêncio. Por que é que a gente quer perguntar do amado da nossa alma para quem não conhece ele? Meu Deus. É Deus. Aleluia. Por que é que a gente quer pedir conselho para quem não sabe quem é ele? Porque aquele que não sabe quem é ele, quando você pedir um conselho, a pessoa vai falar assim: essa enfermidade não tem jeito não. Aí, só cirurgia mesmo. Ah, esse relacionamento? Ah, separa, divorcia. Isso não tem mais jeito não. Por que é que a gente quer perguntar para quem não tem relacionamento com ele? E tem mais. Tá dentro da igreja os guardas. Mas o Senhor fala para nós: tem guarda que a gente tem que sair fora. É irmão. Não estou falando para ser mal educada. Entendam a minha colocação. Só não é para entrar na tua intimidade. Não é para você dividir. Estão entendendo? Não divida. Tem guardas que nós temos que fazer como Davi fez com Eliabe, com o próprio irmão. Ele não maltrata o irmão. Ele se desvia. Tem guarda que a gente precisa se desviar. Porque se a gente não se desvia do guarda, olha o que vai acontecer. Vão comigo lá. Capítulo 5. Versículo 7. Olha só. Versículo 6. Abria o meu amado, mas ele já se retirara e tinha ido embora pela segunda vez. Olha só. A minha alma se derreteu quando antes ele me falou: busquei e não achei, chamei-o e não me respondeu. Versículo 7. Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade, espancaram-me e feriram-me. Tiraram-me o manto os guardas dos muros. A primeira vez eles não respondem, a segunda vez ela apanha deles. Sabe o que é isso? É Deus falando assim para nós: tem gente que a vida com Cristo é de encontro e reencontro, encontro e reencontro. Até quando vai ficar nesse loop infinito? Até quando? Porque vai ficando cada vez mais difícil. Não é verdade? Quanto mais a gente fica nesse encontro e reencontro, porque veja, eu comecei falando da questão dela ter ficado morena. E as prostitutas hebreias ficavam com a pele queimada. Os guardas podem ver uma mulher morena andando sozinha lá, é uma prostituta. Desculpem a expressão forte, mas entendam minha colocação. Será que quando a gente vive uma vida de encontro e reencontro, encontro e reencontro, não estão sendo como prostitutas na época deles? Por quê? Israel foi tida como prostituta. Ah, Deus não faz o que eu quero, eu vou para Baal. Baal vai dar o que eu quero. Eu vou para Astarote. Eu vou para os Baalins. Será que muitas vezes nós não fazemos isso? Ah, Deus não está dando o que eu quero? Vou trazer para a colocação eclésia, tá? Essa igreja não está acontecendo o que eu quero. Me falaram que tem um profeta muito bom numa igreja, numa rua tal. Eu vou lá. E aí a igreja de Cristo começa a se prostituir procurando profetada. É Deus, aleluia. Que não vem de Deus. Vocês estão conseguindo entender o que eu Glória, quero dizer? aleluia. Estão conseguindo entender? Amém. Então vai ficando cada vez mais difícil. A primeira os guardas não respondem. Ela está perguntando para quem não conhece o amado. Na segunda vez ela apanha. Na segunda vez ela toma uma surra. Tenha coragem de abrir o quarto para buscar o amado da alma. Não viva de aparência. É muita gente querendo ter o status de noiva sem conhecer o noivo na intimidade. Meu Deus. É muita gente que tem o status de noiva. É a intercessora. É a profeta.
mas não tem intimidade com o noivo. O dom para o nosso tempo é discernimento. Hoje eu ouvi um testemunho, eu já tinha ouvido um tempo atrás, eu ouvi de novo, de um pastor, que ele passou dias e dias num jejum assim, ferrenho, sabe? Porque ele ia pregar uma vigília. E ele nessa vigília tinha uma profeta. Disse que essa mulher foi entregando mais muita palavra para a igreja inteira. E a igreja maravilhada, o povo ali, o poder de Deus caindo, a igreja maravilhada. E ele, meu Deus, ela não vai entregar nada para mim? E ela não chegava nele, entregava para a igreja inteira e não chegava nele. E aí ele falou assim, ô Senhor, será que eu estou em pecado? É só para mim que ela não entrega nada? Aí o Senhor falou assim para ele, mas eu estou mostrando no teu olho porque que ela não entrega. Preste atenção, falou para ele. E ela entregava e nada com ele. Aí o Senhor falou novamente, olha bem. E Deus gosta de falar, né? A gente vê isso na Bíblia. O que vês, Jeremias? Meu Deus. Né? O que vês? E falou para ele, o que vês? Eu vejo que ela passa por todo mundo e não passa por mim, sim. Porque você está cheio de unção. Aleluia. E aí ele falou, Senhor, não está concatenando as ideias. E aí ele disse que Deus deu uma intrepidez para ele, que ele falou, da onde está saindo isso? Era uma vigília. Ele desceu do púlpito, botou a mão na cabeça dela e falou, espírito de adivinhação, eu te mando embora agora. Diz que essa mulher caiu endemoniada na hora no chão. E ele expulsou o demônio. Aí ele olhou para a igreja e falou assim, vocês viram agora quem está botando a mão na cabeça de vocês, entregando profecia? Vocês estão vendo aqui, igreja? É ela que está entregando profecia. Diz que a mulher falou assim, diz que há tantos anos ela estava assim, diz que ela olhou, a hora que ela levantou, ela falou, que igreja é essa? Onde que eu estou? Há tantos anos que aquela mulher... Então, o dom que nós precisamos pedir é o dom de discernimento. Não é porque está dentro da casa do Senhor, rodopiando, pregando, gritando, não significa que está tendo intimidade com o noivo. Não significa. Às vezes a gente vê uma pessoa, eu já ouvi isso, de crente. Às vezes você vê uma pessoa que enfrenta enfermidades, você fala, ih, aquela pessoa tem pecado. Aquela pessoa tem pecado, porque a pessoa vive com alguma coisa, né? Ou então você vê uma pessoa com dificuldade financeira, ih, aquele ali tem pecado, não prospera. Aí você vai chegar mais perto, não estou falando que eu seja bambambam, não é isso. Mas às vezes você vai chegar mais perto, aquela pessoa, ela entra na recâmara com o rei. Aleluia. Mesmo com dor, mesmo enfermo. Glória a Deus. Tá entendendo? Aleluia. Ela entra na recâmara com o rei. Nós precisamos se apartar de alguns guardas. Em Êxodo, no capítulo 34, a Bíblia vai falar que Moisés colocava uma venda, né? Ele colocava um véu, porque ele desceu com o rosto muito iluminado. Só que Paulo vai falar que aquela glória era passageira. Meu Deus. Nós estamos olhando para o véu de Moisés, que é um homem, e Paulo está falando, é passageira essa glória. A glória de Jesus é imarcessível. É essa palavra, né? Imarcessível. É isso que Deus tem para nós. Quem que não podia estar ali? Foi falando aqui. A gente podia estar em casa, debaixo do cobertor. Não é? Mas a gente escolheu a melhor parte. Glória! Maria, quando ela vai entrar para derramar o nardo sobre Jesus, e Judas fica incomodado. É o primeiro a se incomodar. Que desperdício. E Jesus vai olhar para ele e falou, ô Judas, não a molestai, ela praticou boa ação para comigo. Por quê? Porque aonde for pregado o evangelho do reino, vão falar dela. Nós estamos em junho de 2025 lembrando de Maria. Você não quer deixar um legado? Você não quer ver os seus netos, bisnetos falando de você, do que você fez? Então, eu vou usar uma frase que meu marido sempre fala para mim. Escolha as suas batalhas. Escolha as suas batalhas. Veja, o noivo não está mais lá e ela vai procurar.
E aí quando ela procura, ela fala, eu vou colocar ele no meu quarto e não vou soltar mais. Aleluia. Quando nós vamos olhar em Mateus, no capítulo 6, versículo 6, Jesus vai falar assim, e quando entrares no teu quarto. Ele não fala se você entrar. Porque ele acredita é quando você entrar, não é se você entrar. Essa história da pessoa falar que é crente, mas não entrar nunca no quarto com ele, eu sinto muito, não é crente. Não nasceu de novo, não é crente. A gente precisa nascer de novo, não é? Porque quantos não tiveram tantas coisas no passado, a gente não teve que queimar as pontes. E a gente queima a ponte de verdade. Porque a gente não pode deixar nem um fiozinho, sabe? A gente não pode deixar nem um fiozinho com o passado, a gente queima de verdade. Porque a gente sabe de onde ele tirou a gente, né? Queima até os livros. Queima até os livros. Eu lembro que eu queimei uma quantidade de... Eu queimei 1119. Meu Deus. A gente não volta mais para trás, não tem mais. E na verdade, eu não sei se teve gente maluca que nem eu acredito que sim, mas uma oração que eu sempre fiz pro Senhor, Senhor, se um dia for para eu voltar para trás, me leva antes. Sim. Não é? Sim. Me recolhe antes. Porque, olha só, sujas como as tendas de Quedar, queimada como as tendas de Quedar. E assim ele olhou para mim e falou, mas você é formosa, você é minha noiva, você é linda, pomba minha. E veja, eu vou chegar para o final. Quando Jesus vai falar, quando entrar no teu quarto, essa palavra que Jesus fala é uma palavra grega chamada tameion. Quarto tameion não é aquele quartinho bonito que você dorme não, viu? Não é o quarto com a cama, com, Meu Deus. com o criado mudo, com o guarda-roupa, não é o quarto que você dorme não. A palavra tameion no grego, ela traz a ideia de depósito, lugar de bagunça. Meu Deus. Sabe aquela visita que a pessoa vem e não te avisa? Aí você cata tudo, joga tudo dentro de um quarto, fecha o quarto e a pessoa, nossa, que casa arrumada. Sabe? Ô, revelação. É esse quarto. Que tem na casa de Revela de Jeová. É esse quarto. É o quarto da bagunça. Oh, glória. Jesus está pedindo hoje para nós, abre esse quarto para mim. Deixa eu entrar nesse quarto. Oh, Deus. Deixa eu entrar no quarto da falta de perdão. Deixa eu entrar no quarto do vazio. Deixa eu entrar no quarto da traição. Deixa eu entrar no quarto da enfermidade. Sabe o que o Senhor falou para mim essa semana? Eu estava assistindo uma ministração da Helena Raquel. Ela falou assim, gente, eu quase... Tá aqui o celular longe. Ela falou assim na pregação, pare de fazer altar para as enfermidades. Vou falar uma coisa para vocês. Há 17 anos atrás, quando eu tive os AVCs, eu fiz uma bateria de exames genéticos. Todos deram como trombofilia negativa. Ou seja, nos exames genéticos eu não tenho trombofilia. Quando foi agora? Faz algumas semanas, um mês. Uma nova médica que está me cuidando de mim pediram todos os exames genéticos novamente. Eu falei, mas para que eu já tenho? 3 acusaram uma trombofilia genética. Uma alteração com risco de infarto e AVC. Eu falei assim, não é possível. Aí o senhor falou para mim, é possível sim, você fez um altar para a enfermidade. Você saiu falando, eu tenho, é meu. Eu sempre achei uma bobagem, isso não é. O diabo não tem como bobagem. O que a gente abre a boca e fala, Meu Deus. ele pega e usa. Deus está pedindo altares. Altares. Eu estou passando por esse processo do joelho. Eu sei que muita gente pode falar que é uma coisa boba, mas há muitos anos que eu luto contra a idolatria da comida. Há muitos anos. E aí eu passo por efeito sanfona por causa disso. Aí na última vez, porque quando você fala, promete algo com o Senhor, ele nunca mais esquece.
Verdade. É só os nossos pecados que ele joga no mar de esquecimento. Promessa não esquece não. Eu falei, eu nunca mais faço por isso. E aí eu fui ganhando peso, uma pessoa de 1,5 m. E um médico falou pra mim, você estourando não pode passar dos 60 quilos. E aí eu bati agora 67. Então, meus, sabe? Meu corpo espremeu. É processo. E aí eu falei assim, a gente tem que mudar aqui, né? Glória. Falei, Senhor, o Senhor tem promessas na minha vida. Até no último, que a Elisa Trindade pregou aqui, ela me entregou uma palavra e falou que o Senhor estaria me levando. Falei, Senhor, se eu não estiver saudável, o Senhor não pode me levar para lugar nenhum. Se nós não cooperarmos com a promessa, a gente não vai viver ela. Porque a promessa, nós precisamos cooperar com ela. Então, se o Senhor fala, eu vou alavancar o teu ministério, você tem que estar saudável. Você tem que estar bem. Eu vou te levar para curar. Então, você tem que estar com o coração limpo. Vocês viram o que aconteceu com aquela pastora famosa que teve aqui um tempo atrás? Eu não vou falar o nome, tá bom? Uma pastora muito famosa, o culto estava lotado. Eu nunca vi igreja tão cheia quanto aquele dia. Ela foi processada a pagar 60 mil reais de indenização para o ex-marido. Porque ela prega e ela fala mal dele e da mulher dele. Ele processou ela. E aí eu tenho uma amiga minha, que é uma profeta usadíssima por Deus. Há muito tempo atrás, quando eu conheci essa pastora, né? Nas redes sociais. Essa minha amiga falou assim, essa mulher nunca foi liberta. Eu falei, como assim? A mulher é uma bênção. Ela falou, não. Ela guarda rancor da traição do marido. E e o que ela faz não é testemunho. Ela vomita a dor no púlpito. Eu falei, minha amiga, você tá viajando. Você lembra disso? Antes de tudo isso. Antes de tudo Bem isso. Mas antes você de tá tudo isso. viajando. Agora foi processada e perdeu. Vai ter que pagar 60 mil reais. Porque ela faz questão de falar. Deus está pedindo, deixa eu entrar nesse tameion. Deixa eu tirar o que está nesse quarto de depósito. O que está no quarto de depósito? É dor. É dor física. É dor emocional. É luto. É abandono. O que está nesse tameion? Deixa eu entrar nele. O Senhor, Ele não quer mais que a gente tenha uma vida para os outros verem. Jesus fala para nós nessa vigília, me chama para o quarto, eu não quero ficar na sala para os outros verem. Não é para os outros me ver, é para você ter intimidade comigo. Aleluia. E eu vou finalizar com Cantares, capítulo 8, versículo 5. Eu vou finalizar com essa mensagem, que diz o seguinte, 8:5 e o 8:10, tá bom? Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Noiva, se você não encostar no teu amado, você não anda, você não caminha. Aleluia. Porque encostada nele já é difícil? Tá fácil pra alguém? Meu Deus. E nós aqui, pode olhar um pro outro. Todo mundo aqui tá passando perrengue, tá ou não tá? Meu Deus. Tem alguém aqui que não tá? Se não tiver, vai ser arrebatado agora. Todo mundo aqui tá passando um perrengue. Todo mundo. Só um? Né? Se tiver alguém com um só, eu quero pegar na mão. Gente, não é? Meu Deus. Quem é essa que sobe do deserto? Não tá subindo no paraíso, não. É no deserto. Ele vai falar em Oséias, e te levarei ao deserto. E Oh, glória! ali no deserto, Regina, eu te falarei ao coração. É lá. Olha o versículo 10. Eu sou o muro, os meus seios como 2 torres. Olha isso. Sendo eu assim, olha só, fui tida por digna de confiança do meu amado. Será que nós já somos uma igreja digna de confiança do amado? Vou contar de uma mulher para vocês. Um homem na Bíblia que perde tudo. Perde tudo. Vem um e fala, morreu 10 filhos. Vem outro, morreu as cabras. E ele vai perdendo, ele vai perdendo. E quando a gente chega no capítulo 42, ele
ele vai ter a restituição. Agora veja, quando você vai olhar a conta lá, tudo ele teve em dobro, menos os filhos. Ele não vai ter 20 filhos. Ele vai ter 10. Ele tinha 10, ele vai ter 10. Por que ele não vai ter 20 filhos? Porque ele não perdeu aqueles filhos. Aqueles filhos foram morar na glória. Aleluia. Então ele não perdeu. Glória a Deus. Então, por isso que ele não vai ter o dobro. E quando ele vai ser restituído nos bens, quando vai nascer os 10 filhos, são 3 mulheres e 7 homens. 3 mulheres. Késia, Jemima e Keren-Hapuk. Eu não vou falar o nome das 3, porque senão vocês vão me bater, tá bom? Senão a gente não vai ficar aqui até... Mas eu vou falar de uma só, da mais velha. A mais velha se chama Jemima. Esse significado Jemima, a tradução está num texto caldeu chamado Dia Após Dia. Bob Sorge vai falar que as filhas de Jó, as 3 filhas que nascem, Keren-Hapuk, Jemima e Késia, elas simbolizam a noiva, a igreja do tempo do fim. E Jó simboliza os pastores e apóstolos que vão padecer no nome de Cristo no tempo do fim. Meu Deus. Estão entendendo? Sim. A Jemima, dia após dia, sabe o que é? Sabe qual que é essa simbologia? É uma noiva madura. É uma noiva que não é mimada. É uma noiva que não é birrenta. É uma noiva que não faz picuinha. Sabe picuinha? Você é do ministério tal, eu sou do ministério tal. Não, eu vou marcar os meus eventos, eu não vou participar dos seus. Isso é picuinha dentro da igreja. A noiva, para ela viver esse versículo, fui digna de confiança do meu amado, ela tem que ser uma Jemima. Dia após dia, ela vai perseverando, o foco dela é somente o noivo. Ela não tem outro foco, ela só tem o foco, ela tem somente Aleluia. o noivo. Você vai ver lá no capítulo 2, no versículo 14, que vai falar, ele vai chamar ela de pomba. E ele fala, pomba minha, que junto às rochas, os penhascos, que faz os seus ninhos. Deixa eu falar uma coisa pra você. A pombinha, quando ela vai fazer um ninho, ela encontra um buraquinho na parede, ela entra naquele buraquinho e ela acasala ali. E ele tá falando isso aqui. Que anda pelos penhascos das rochas escarpadas. A pomba, ela é uma simbologia do Espírito Santo, mas aqui nós vamos ver que a pomba é a igreja, é a noiva. E aí, de repente, uma rocha que vem quebrando os pés da estátua de Nabucodonosor, Meu Deus! que fere o pé de barro da estátua, essa rocha, ela desce lá de cima. E essa rocha, quando ela desce para um lugar chamado Calvário. Essa rocha, ela vai para a cruz. E essa rocha, há uma fenda nela, porque um soldado vai abrir um buraco na rocha. Ali, vai fazer uma fenda na rocha, do lado da costela, que é da onde sai a mulher. Meu Deus. É da onde sai a igreja, da onde sai a noiva. A noiva sai da costela. E é ali naquele buraquinho que ela entra, Aleluia. que a pomba entra, na fenda daquela rocha. Aleluia. Nós entramos na fenda daquela rocha. Então, nós precisamos agir como a Jemima. Ter olhos só para ele. Só para ele. Eu faço questão, é que não veio todos, eu faço questão de convidar um monte de igreja que a gente passa para pregar, né? É que muitas igrejas que a gente ministra são muito simples. São muito simples. Então, acaba, não tem condição de vir, sabe? Não tem, os pastores não tem carro, porque às vezes a gente acha que pobreza é só no Nordeste. Gente, São Paulo também tem. Eu vou numas comunidades, tem comunidade, a Edilene não tá aqui hoje, mas tem uma comunidade que eu e ela, o Paulo, fomos, da gente ter que pedir licença para entrar lá. Glória. Pedimos licença para entrar numa sala
de uma casa de CDHU. Vão vendo. Vocês sabem de onde é, viu? Vocês sabem de onde é. E o culto Os fervendo. pastores abriram a sala da casa já faz mais de 20 anos. São evangelistas, né? Que lindo. Gente, a sala não entrava ninguém. Apinhado de gente. E aí o que eles fazem? Eles põem as cadeiras no hall, ali. Então tinha um monte de gente no hall do prédio de CDHU. Tinha um monte de gente na escada no sentido que desce. E um monte de gente na escada no sentido que sobe, fora a sala e fora o hall. Tinha mais de 40 pessoas ali. E o fogo descendo ali. Glória. Não era crentes que estavam lá, não. Era menina adolescente, mãe solteira, com a criança que nasceu doente. Um bebezinho, menina pobre, um bebezinho com cilindro de oxigênio. Um menininho de 3 anos, mas era como se fosse um bebezinho de meses. Eram pessoas que estavam ali com problema de vício, com problema de promiscuidade, ouvindo a palavra. Aleluia. É isso que é a igreja. A igreja é para os perdidos. Os perdidos não é só nós. Os perdidos não é só nós. Você vai em lugares onde você vê pessoas que você vê mergulhada no pecado, tão sedentas por uma palavra. Nós fazemos parte da Torre Forte. Gente, eu ando em tudo quanto é igreja, você não encontra a palavra igual a gente tem aqui. Você não encontra. E a palavra que a gente encontra aqui não é para ficar aqui. O meu desafio é: preguem aonde forem. Eu tenho certeza que vocês já fazem isso. E não tenham medo, porque eu sou medrosa, tá? Não tenham medo de entrar nas comunidades. Tem muita gente esperando palavra. Glória a Deus. E essa madrugada é pra gente incendiar. Então eu quero convidar vocês a orar. Nós vamos orar agora. Porque eu tô falando com Gemima.